meus amores? Tudo bem? Vamos lá? Hoje a segunda aula de hoje de matemática, tá bom? Dia 29 de junho, segunda-feira, tá? Hoje vocês terão só português e matemática, porque tem mais atividades e tem os dois textos complementares, ok? Vamos lá? Vamos continuar com os nossos relógios, tá bom? Se precisar de ajuda da professora, é só chamar, ok? Se vocês tiverem relógio grande, como aquele que a professora utilizou na aula anterior, com um relógio analógico com ponteiros, é bom que vocês fizerem as atividades junto com o relógio, se bem que aqui na apostila tem o desenho, dá para acompanhar bem, tá bom? E a professora vai encaminhar também um vídeo complementar importantíssimo dessa aula, tá? Para complementar, para esclarecer melhor, tá? Então é a aula da professora e mais um vídeo complementar, como a professora disse na aula anterior. Assistam a aula da professora, o vídeo complementar e depois vocês vão para as atividades, tá bom? Essas atividades aqui a professora também vai estar auxiliando vocês, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode chamar a professora. E não esqueça depois de tirar a fotinho pelo menos de uma página da apostila, não precisa de todas, né? Mas para a professora saber que vocês estão fazendo as atividades, tá bom? Se tem algum aluno que ainda não encaminhou prova, tá tudo marcadinho no caderno da professora, encaminhem, tá? E quem não, também, se algum aluno não encaminhou atividades da professora Sandra e a prova, encaminhem, ok? Vamos lá? Matemática, página 30, jogo rápido. A professora vai estar auxiliando, tá bom? Então vamos lá? Escreva os horários com algarismos, com números, né? 10 horas da noite. Como que nós escrevemos 10 horas da noite? É só vocês irem aqui, não é? Ó, aquele reloginho da página 28, 10 horas da noite, 22 horas, 22H, 22 horas. 7 horas e 15 minutos da manhã. 7H, 15 minutos. E-M-I-N. 7H, 15 minutos. M-I-N. Pode abreviar minutos, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A professora vai mostrar, ó. Atividade B. 7 horas e 15 minutos. Olha lá, tá bom? 7 horas e 15 minutos. Essa é a forma correta, ok? Se 9 horas da noite, olha lá o reloginho da página 28, 9 horas da noite, 21 horas, 21H. 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, olha lá. 18 horas, 18H, 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, vai lá no reloginho, 14 horas, 14H. Indique os horários conforme o modelo. O A, vocês têm um modelinho. Aí vocês têm o ponteirinho aqui, ó. Aqui é o relógio digital, né? Os dois relógios digitais, tá bom? Então vamos lá. Depois do meio-dia, aqui ó, o ponteiro pequeno está no 9 e o grande no 12. Depois do meio-dia, 21 horas, 21H. E aqui como se coloca no relógio digital, 21, 2 pontinhos, 00. E se for até o meio-dia? 9 horas da manhã, 9 horas, 9H, o relógio digital, 9, 2 pontinhos, 00. Agora aqui nós temos o B, o ponteiro menor está no 2 e o ponteiro maior no 12. Até o meio-dia, que horas são? Vocês vão escrever 2 horas, vão escrever 2 horas. Na linha de baixo, 2H, 2H. E dentro do retângulo, que é o relógio digital, 2 pontinhos, 00.
Depois do meio-dia, 14 horas. Então, vocês vão escrever 14 horas na linha de baixo, 14H. E no relógio digital, 14, 00. Atividade C, o ponteiro menor no 7, o ponteiro maior no 12, até o meio-dia. Vocês vão escrever, por extenso, 7 horas. Na linha de baixo, 7H. Relógio digital, 7, 00. Depois do meio-dia, que horas são? 19 horas. Embaixo, 19H. E no relógio digital, 19, 00. É só vocês irem naquele reloginho lá, né? Da página 28, que dá para fazer tranquilo. Atividade D, o ponteiro menor no 5, o maior no 12, até o meio-dia. Vocês vão escrever 5 horas, na linha de baixo, 5H. No relógio digital, 5, 00. Depois do meio-dia, 17 horas. Z e depois 2 S's, hein? 17 horas. Embaixo, 17H e no retângulo, 17, que é o relógio digital 00. Tudo bem? Contando os minutos, tá? A professora já explicou na aula anterior, mas agora a gente vai falar novamente. Então, vocês vão ter que ficar atentos aqui na leitura e no reloginho que está à direita de vocês. Esse relógio azul, né? Que tem aqui as horas e os minutos, tá bom? Então, vamos lá. Como vimos no relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. Até aí tudo bem, né? Para contar os minutos, observamos as marcas menores do relógio, como os tracinhos da imagem ao lado. Então aqui, ó, esses tracinhos menores são os minutos, ó, do 60 até o 5. Então, são 5 minutinhos. Do 5 até o 10, mais 5 minutinhos. Cada pontinho representa 1 minuto. Sabemos que uma hora tem 60 minutos. Então, para o relógio rodar 1 hora, ele roda 60 minutos. Sabemos também que enquanto o ponteiro das horas caminha de um número para o outro, indicando a passagem de 1 hora, por exemplo, o ponteiro menor caminha do 1 até o 2. Ele contou 1 hora, o ponteiro menor. E o ponteiro menor, ele vai ter que contar 60 segundos. Então, vamos lá, ó. Sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Sabemos também que enquanto o ponteiro das horas, que é o menor, caminha de um número para o outro, indica a passagem de 1 hora. O ponteiro dos minutos caminha uma volta completa para indicar 1 hora, ou seja, 60 minutos. Então, o relógio ao lado está marcando 3 horas, olha lá, 3 horas e 40 minutos. Ou, isso se for antes do meio-dia, se for após o meio-dia, 15 horas e 40 minutos, tá? Tudo bem? Ah, professora, mas o ponteirinho menor está quase chegando, está no 4? Não, ele ainda não chegou no 4, ele vai chegar lá quando o ponteiro maior estiver no 12. Então, são 3 horas e 40 minutos antes do meio-dia e se for após o meio-dia, 15 horas e 40 minutos. Veja a situação a seguir. Ana Júlia frequenta uma escola de natação 2 vezes por semana. Então, Ana Júlia ela vai para uma escola de natação e ela vai 2 vezes na semana. As aulas têm início às 2 horas da tarde ou 14 horas e duram 90 minutos. Então, ela começa a aula dela às 2 horas da tarde ou às 14 horas e tem a duração de 90 minutos. Em que horário termina a aula de Ana Júlia? Então, vai ter que contar 90 minutos após as 2 horas da tarde. Para responder a essa questão, vamos representar no relógio de ponteiros o horário do início da aula. Então, se a aula dura 90 minutos, temos
90 minutos. Então, ela tem 60 minutos de aula, que vai durar 1 hora, e mais 30 minutos, que é a metade de 1 hora, meia hora. Então, ela vai ter 1 hora e meia de aula lá. 60 minutos mais 30 minutos. Sendo assim, o ponteiro das horas vai caminhar do número 2 para o número 3, para indicar 1 hora. E o ponteiro dos minutos vai caminhar até o número 6 para indicar meia hora. Então, que horas que vai terminar a aula dela? Olha lá, 3 horas, 15 horas e 30 minutos. Deu 90 minutos. Se fosse 60 minutos, terminaria às 3 horas da tarde. Como são 90 minutos, são mais meia hora. Então, 3 horas e 30 minutos. Ou 15 horas e 30 minutos. Tudo bem? Vamos lá, então. Lemos 3 horas e 30 minutos da tarde ou 15 horas e 30 minutos. Representando no relógio digital. Aqui no relógio digital está representado 15, 2 pontinhos, 30. 15 horas e 30 minutos. Portanto, a aula de Ana Júlia termina às 15 horas e 30 minutos, ou seja, às 3 horas e 30 minutos da tarde. Começou às 2 horas, 90 minutos. Se fosse 60 minutos, terminaria 15 horas. Como elas são 90 minutos, então são mais 30 minutos. Então, a aula vai terminar 15 horas e 30 minutos. Contando os segundos, observe o relógio analógico a seguir. Enquanto o ponteiro dos minutos caminha 1 minuto, o ponteiro vermelho dá uma volta completa, que é o ponteiro dos segundos, né? Isso acontece porque o ponteiro vermelho indica uma unidade de medida de tempo menor do que 1 minuto, o segundo. 1 minuto tem 60 segundos, assim, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, o relógio ao lado está indicando 2 horas, 35 minutos, olha lá, ó, 2 horas, 35 minutos e 18 segundos. Tá? Começando daqui, ó, do ponteiro 1, ele vai estar nos 18 segundos, o vermelhinho. O menor vai estar entre o 2 e o 3, e o maior, que indica os minutos, vai estar no 7, que indica 35 minutos, tá bom? Como vimos, alguns modelos de relógios digitais marcam os segundos. Nesse caso, o mostrador indica os segundos com números em tamanho um pouco menor que os demais. Observe. Então, aqui nós temos um relógio digital marcando, ó, 12 horas, 35 minutos e 50 segundos. Esse à esquerda. 10 horas, 45 minutos e 3 segundos, tá bom? Ponteiro maior, a hora, o ponteiro menor, os minutos, e o ponteiro vermelhinho fininho, os segundos. Tudo bem? Tá? Então, a aula de matemática de hoje é até aqui. Aqui, olha, na abertura dessa unidade, vimos os técnicos acompanhando o desempenho de seus atletas com um instrumento chamado cronômetro. Este é um relógio de precisão usado para medir pequenos intervalos de tempo. Então, a professora vai pedir para vocês lerem esse textinho aqui, ó. Ficou curioso? Leiam esse texto que a gente vai conversar com ele, a gente vai conversar sobre ele na próxima aula, tá bom? Então, praticamente, as atividades a professora já fez junto com vocês, tá? Não esqueça de assistir o vídeo complementar e a professora vai encaminhar uma folhinha com reloginhos para vocês indicarem as horas, tá bom? Vocês vão indicar antes do meio-dia e após o meio-dia, tá bom? Vão ver o reloginho, vão ver a hora que está e vão colocar em números, não é por extenso. Antes do meio-dia e após o meio-dia. Vão ter dificuldade? Voltem lá naquele reloginho da página 28, que vai ajudar vocês na atividade da folhinha também, tá bom? Tire uma foto e encaminha para a professora. Quem tem impressora, imprime, faz, coloca no envelope. Quem não tem impressora, faz o desenho dos reloginhos, coloca a hora direitinho no caderno de matemática, põe a data, tira a foto e encaminha para a professora. Tudo bem? Então hoje, 2 aulas, português e matemática.
uma folhinha de produção de texto de português, uma folhinha com atividade de matemática de horas e 2 vídeos complementares que vocês precisam assistir. Tudo bem? Pessoal, um bom dia para vocês. Qualquer dúvida, chama a professora no WhatsApp, tá bom? E um abraço bem gostoso. Até amanhã.